és o mais amado. Que esse é o nosso som. Boa noite, a paz do Senhor, shalom, shalom a todos, shalom sobre nós, shalom sobre vocês, que o grande amor de Deus esteja sobre nós, amém? Em nome de Jesus. Hoje a palavra linda que o Senhor traz para nós, o quanto nós temos que aprender com a palavra dessa noite, e nós vamos dar início ao nosso culto, mais um culto que o Senhor nos traz a bênção, a verdade, a revelação. E para dar início ao culto, eu vou chamar o pastor Américo para fazer oração para nós. Como que vocês estão? Está todo mundo bem? Eu desejo que todos estejam bem, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Nós vamos dar início à oração, em seguida nós vamos fazer o nosso louvor, adorar a Deus de todo o nosso coração, em espírito, em verdade. Amém? Em nome do Senhor Jesus. Deixa ele se preparar. Se você pode e sabe que alguém precisa ouvir a palavra do ensinamento de Jó essa noite, encaminha o link para alguém. Hoje nós vamos trazer o ensino de Jó sobre o nosso ministério. O quanto nós temos que aprender e nunca nos esquecer daquilo que nós temos para aprender com a passagem de Jó. Amém? Pode entrar, pastor Américo, querido. Boa noite a todos, é um prazer enorme estar com todos vocês. Vamos inclinar nossas cabeças e vamos agradecer por essa oportunidade. Querido Deus e Pai Todo-Poderoso, na autoridade do nome de Jesus, obrigado por essa oportunidade que o Senhor concede a cada um de nós de, mais uma vez, estarmos diante da sua santa presença. Pedimos ao Senhor que abra o nosso coração, abra a nossa mente para que possamos receber esse alimento que eu tenho certeza que o Espírito Santo preparou com tanto carinho para nós. Utilize a pastora Kelly, dê a ela sabedoria e entendimento para poder transmitir aquilo que o Senhor quer falar para nós nessa noite. Obrigado pela nossa vida, obrigado pela nossa saúde, cuida de cada um de nós e que o Senhor, por favor, faça com que todos nós tenhamos atenção no que nós vamos considerar essa noite. Abençoe a cada um, abençoe a casa de cada um, e nós estamos aqui, Pai, para ser usados pelo Senhor como instrumentos nessa noite. Tudo que fazemos é para a honra e glória do seu santo nome, em nome de Jesus, que nós agradecemos e pedimos por tudo. Amém. Amém, glória a Deus, obrigada Jesus pela sua presença. Eu chamo agora o profeta Heitor para fazer o louvor, em nome de Jesus. Glória a Deus, louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Queridos, nesse momento feche seus olhos, comece a clamar ao Senhor, vai entrando na presença, chama o nome dele, amém? Tudo que eu tenho aos seus pés.
só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. E só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. E só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. Meu coração dói de amor, bate tão forte por ti, só por ti. E só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. O que está sentado sobre o trono, o que vive para sempre, sempre, seja a honra, seja a glória e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder, e ao que está sentado sobre o trono, ao que vive para sempre, sempre, seja a glória, seja a honra e o poder, seja a glória, seja a honra e o poder. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti. Nada vai roubar tua glória, nada vai roubar tua glória. Tudo veio de ti, tudo volta pra ti.
e só você pode me dar o que eu preciso. O que eu preciso é Jesus. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus, amém? Amém. Obrigada, profeta lindo de Deus. Glória a Deus pelo seu louvor que faz o céu descer no nosso ambiente. Amém. Louvo a Deus pela vida de todos vocês. Eu clamo a presença do Espírito Santo de Deus. Espírito Santo de Deus, eu clamo a sua presença gloriosa nesse lugar, nesse ambiente, sobre esse ministério. Que o Senhor venha me usar conforme a tua vontade, que toda revelação da tua palavra venha falar de maneira profunda ao coração de cada um de nós. Eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor e assim sempre será em nome de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus pela vida de vocês. Hoje nós vamos ler, meditar, ministração de Jó, sobre Jó, texto base. Está lá em Jó, capítulo 1, pega a sua Bíblia, se você está com a sua Bíblia. Nós vamos ler aqui. Capítulo 1, versículo 20 e 22, diz assim. Então, Jó se levantou, e em sinal de tristeza rasgou as suas roupas e rapou a cabeça. Depois ajoelhou-se e encostou o rosto no chão. E adorou a Deus? Aí disse assim: nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o seu nome. Glória a Deus. Assim, apesar de tudo o que havia acontecido, Jó não pecou e nem pôs a culpa em Deus. Obrigada, meu Deus, por essa palavra. Em tudo isso, Jó não pecou e nem atribuiu falta alguma. Não atribuiu a Deus nenhuma falta. Vejam o quanto nós vamos meditar e aprender hoje com Jó, nessa palavra. Quem era Jó? Né? Jó era um homem aprovado por Deus. No versículo 1 diz assim, ó. Na terra de Uz morava um homem chamado Jó. Ele era bom e honesto. Temia a Deus e procurava não fazer nada que fosse errado. Então, já logo no primeiro versículo, já traz para nós que que Jó era um homem bom, Jó era íntegro, reto, temente a Deus e se desviava do mal. Ou seja, ele não fazia nada que fosse errado. Ele temia a Deus. Então, nós vemos que aqui já nos mostra que Jó possuía 4 características. Ele era íntegro, inteiro diante de Deus. Ele não era dividido. Ele era inteiro na presença de Deus. Ele se oferecia num todo, na sua totalidade. Ele era reto. O que significa isso? Ele era alinhado com a vontade de Deus. Em tudo, ele buscava viver nas vontades do Senhor. Ele era temente a Deus também. Essa é a terceira característica de Jó. Então, temer a Deus demonstra reverência verdadeira, uma reverência genuína na presença do Senhor. E o quarto, ele se desviava do mal, não negociava com o pecado. Jó conhecia a Deus. Então, sabe o que isso nos revela? Uma verdade muito profunda. Jó não era fiel por causa das bênçãos, entenda isso. Ele era fiel por causa de Deus, por amor a Deus, por conhecer a Deus. Nós sabemos, assim diz lá no versículo 8, que nós vamos ler agora, que existe um mundo espiritual observando a vida de Jó, assim como existe um mundo espiritual observando a nossa vida em tudo que nós fazemos. Olha o que está escrito no versículo 8, vamos ler comigo. Aí, o Senhor, então, o Senhor conhecendo Jó, vendo tudo que Jó faz, o Senhor disse: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro, não há ninguém tão bom e honesto como ele. O Senhor está dizendo isso para quem? Para Satanás.
Porque Satanás estava ao derredor ali, ó. Se você vê no versículo 7, diz assim, ó. O Senhor perguntou: de onde você vem vindo? E Satanás respondeu: estive dando uma volta pela terra, passeando por aqui e por ali. É porque é só isso que ele faz. Então Deus disse a ele: você notou o meu servo Jó? No mundo inteiro não há ninguém tão bom e honesto como ele. Ele me teme e procura não fazer nada que seja errado. Então veja como Deus apresentou Jó como um exemplo de servo fiel. Essa foi a apresentação que Deus fez de Jó a Satanás. Então, isso revela algo muito importante para nós. Existe uma dimensão espiritual onde a nossa fidelidade é vista. Assim como a fidelidade de Jó foi vista, a nossa fidelidade também é vista no mundo espiritual. Mas Satanás, que sempre está ao derredor, questionou a fidelidade de Jó. Não é isso que ele fez? E aí diz assim no versículo 9: e Satanás respondeu: será que não é por interesse próprio que Jó te teme? Tu não deixas que nenhum mal aconteça a ele, à sua família e a tudo que ele tem? Abençoa tudo que Jó faz, e no país inteiro ele é o homem que tem mais cabeças de gado. Então veja, aqui, o que isso revela para nós? O que isso nos traz? Veja. Satanás, ele insinuou a Deus que Jó só era fiel por causa da proteção e das bênçãos que Deus dava para ele. Isso revela um princípio espiritual para nós de grande importância. O inimigo, ele sempre vai tentar provar a nossa fé diante de Deus. Então veja só, o inimigo ele tenta provar que a fé de Jó depende das bênçãos e não de Deus. Mas Deus conhece o seu filho e sabe da fidelidade de Jó, porque Deus conhece tudo aquilo que é gerado dentro de nós. Assim como ele conhecia o que Jó gerava dentro dele, Deus conhece o que nós geramos dentro de nós. Amém? Ele nos sonda, ele nos conhece desde o ventre da nossa mãe. Então veja, há uma revelação espiritual profunda aqui para nós nessa parte, quando o inimigo tenta provar a dizer para Deus: ah, mas ele te adora porque o Senhor, né, porque você abençoa tudo, porque o Senhor abençoa tudo que ele tem. Assim Satanás se dirigindo a Deus. Então veja aqui que a proteção espiritual que Jó tinha, que está aqui no versículo 10 que a gente leu, né? Ele tinha a proteção espiritual sobre ele, sobre a sua família e sobre tudo que ele tinha. Tudo que ele fazia, Deus abençoava. E ele era o homem que mais tinha cabeças de gado naquele país. Assim está escrito as escrituras. Então, a proteção espiritual que Jó tinha estava conectada à sua vida espiritual ativa. Aqui traz para nós uma representação viva e certa da vida espiritual ativa de Jó. Então, a fidelidade dele não era apenas pessoal. Jó não se preocupava só com ele. Ele cobria a sua casa espiritualmente, ele cobria a sua família, ele cobria tudo que ele tinha. E Deus via tudo, da mesma forma que Satanás também via tudo. O mundo espiritual vê tudo que nós fazemos. Por isso, nós devemos tomar cuidado com tudo que nós fazemos. Agora, observa o motivo. Por que Satanás falou isso? Por que Satanás quis provar a fé de Jó? Observa o motivo. Que está escrito assim, ó. Jó, ele sempre fazia sacrifícios, não é? Ele fazia sacrifício aos seus filhos, por tudo que Deus abençoava a vida dele. Por quê? Porque ele sempre tinha assim, como no coração dele: e se os meus filhos pecou? Né? E se os meus filhos pecaram? Ele tinha esse medo, esse temor a Deus. Talvez os meus filhos tenham pecado e eu não vi, então eu vou oferecer um sacrifício pela vida dos meus filhos, para que o Senhor os perdoe. Então, mesmo sem evidências, Jó mantinha a vida dele espiritual ativa. Ele intercedia. Sabe o que isso mostra, o que isso ensina para nós? Temor a Deus, zelo espiritual, vigilância espiritual e responsabilidade espiritual. Nós temos uma responsabilidade espiritual diante de Deus. Jó não esperava o problema acontecer. Ele agia antes. Ele orava antes, ele entregava sacrifícios a Deus antes de qualquer coisa.
Ele não esperava a casa cair, ele não esperava a dificuldade chegar, ele não esperava a escassez vir, ele não esperava. Ele já intercedia antes, ele se mantinha em vigilância total o tempo todo, porque ele era temente a Deus. Então, quando Satanás recebeu a permissão de tocar nas coisas de Jó, Jó nos ensina que a perda não significa ausência de Deus. A perda das coisas não significou ausência de Deus na vida dele. Em um único dia, nós sabemos que a palavra de Deus nos traz, Jó perdeu em um único dia os seus bens, que inclui ali sua casa, os seus gados, os seus servos, os seus filhos. Mas qual foi a resposta de Jó diante a tantas perdas? Olha o que ele diz, que nós lemos no versículo 20 ao 22. Ele se prostrou em terra e adorou. É o início da palavra, foi o que nós lemos. Ele se levantou, né? Ele tinha recebido todas as notícias que tudo já tinha sido perdido aqui, né? Os filhos e as riquezas, todas dele já tinha perdido, Satanás já tinha tocado. Então ele se levantou em sinal de tristeza, ele rasgou as suas roupas, rapou a cabeça e se ajoelhou e adorou a Deus. Jó perdeu tudo, menos a sua adoração, menos o seu amor a Deus. Isso revela maturidade espiritual. E ainda, ele nos ensina ainda algo que a gente tem que ser lembrado o tempo todo. Nasci nu, sem nada, e sem nada vou morrer. É uma consciência que nós precisamos ter. A única riqueza que nós levamos daqui é aquilo que nós colocamos dentro de nós, que ninguém pode nos roubar, que é o amor a Deus, é a nossa vida espiritual ativa, a nossa vigilância o tempo todo. O Senhor deu, o Senhor tirou, e ainda ele louva, louvado seja o teu nome. Jó não pecou. Entende que quando sabemos quem somos, assim como Jó, ele sabia quem ele era. Ele sabia que ele era filho, servo, amado. Ele sabia o que Deus podia fazer por ele. Ele confiou em Deus de todo o seu coração. Então, quando nós sabemos quem somos, o amor de Deus, ele nos sustenta, ele nos fortalece, ele nos encoraja a sermos fiéis, ousados, não é? Nos traz coragem, independente da situação que nós estamos passando. Quando nós estamos cheios do amor de Deus, o amor de Deus nos dá toda essa autoridade de coragem, de ousadia, de força. É só Ele que nos sustenta. Então, independente da situação que você está passando, adore. Olha o que Jó fez. Ele adorou, ele se prostrou, continuou buscando a presença do Pai. E é o que nós temos que fazer. Continuar buscando a presença do Pai o tempo todo, na alegria, nos momentos de aflição, nas angústias, nas perdas, nos lucros, em todo o tempo. Jó não pecou, assim diz as Escrituras. Jó não pecou, não reclamou, não colocou a culpa em Deus. Ele permaneceu na presença, confiando em amor na presença do Pai. E você? Como que você tem se comportado hoje diante de uma perda? De uma perda material, de uma perda de pessoas, né? Como que você tem se comportado? Você está culpando Deus? Está culpando pessoas? O que está saindo da tua boca? Está saindo murmuração? Ou está saindo oração e adoração a Deus? Nós precisamos ser vigilantes com o estilo de vida que nós temos vivido nesses tempos. E ainda assim, depois de perder todos os bens materiais e os seus filhos, Jó passa pela segunda prova. Veja, na verdade, a maior prova, que é quando o sofrimento toca o seu corpo. Está lá no versículo 7, quando diz assim, ó. Jó 2, perdão. Capítulo 2, versículo 7. Quando diz assim, ó. Aí, Satanás saiu da presença do Senhor
e fez com que o corpo de Jó ficasse coberto de feridas horríveis, desde a sola dos pés até o alto da cabeça. Então, Satanás feriu Jó com tumores malignos, terríveis. Aqui está a diferença de forma clara e espiritual para nós, com base no princípio visto aqui na vida de Jó. Existem duas dores. A dor causada pela perda material e a dor causada por uma enfermidade física. A dor causada pela perda material é uma dor que atinge o que está fora de você, entenda bem. É uma dor que atinge o que está fora de você. Então, isso envolve os seus bens, seu dinheiro, as suas conquistas, uma segurança externa, falta de apoio. Isso tudo é externo. A mulher de Jó não apoiou ele, então era externo. Esse tipo de dor, de perdas de coisas, né, do material, esse tipo de dor, ele gera em nós, principalmente, sentimentos de vazio, insegurança, um impacto emocional, que às vezes pode te abalar emocionalmente, uma sensação de perda, de estabilidade, dependendo do que foi que você perdeu. Mas ainda existe uma separação entre você e aquilo que foi perdido. O que significa isso? Tentem entender. Vamos se colocar, vamos olhar para nós, dentro do que o Evangelho traz para nós de revelação nessa noite. Mesmo perdendo todos os bens e recursos materiais, existe essa separação entre Jó e aquilo que foi perdido. Ele continuou ali naquele momento, fisicamente inteiro. Então, assim somos nós, né? Então, no caso de Jó, ele perdeu tudo que possuía, mas ainda tinha o seu corpo. Entende? Ele podia se afastar. Ele podia ir ali, ficar um pouco longe da dor, né? Quando a gente perde um ente querido, a gente se afasta das coisas que pertenciam àquele ente querido, por exemplo. Quando a gente perde alguma coisa de maneira que é material, a gente procura se afastar daquilo que nos traz a lembrança. Entende? Agora, a dor causada por enfermidade física extrema, como foi no caso de Jó, é uma dor que atinge você diretamente, assim como atingiu ele. É uma dor que atinge dentro de nós. Imagina o que Jó passou. Não está fora, não está externo, está dentro do corpo. Então, essa dor física que a palavra de Deus traz, que Satanás colocou sobre o corpo dele, envolve uma dor constante, sofrimento físico direto no corpo, né? Um desgaste emocional profundo. Por que um desgaste emocional? Porque precisa buscar um equilíbrio constante para suportar aquela dor. E aí vem aquela sensação de fragilidade, limitação de não poder fazer algo mais. Essa dor é mais profunda porque não há como se afastar dela. Não é igual a perda das coisas materiais que a gente se afasta. Essa dor pela enfermidade não tem como a gente se afastar dela. É uma dor que você carrega continuamente, está impregnada em você. Essa é a diferença da dor das perdas materiais e da dor da enfermidade física. Então, nesse versículo 7 de Jó, capítulo 2, quando ele foi ferido com tumores, o sofrimento se tornou mais intenso. Por quê? Porque atingiu a sua própria existência física. Nós vemos que há uma diferença espiritual central nas escrituras. A perda material, ela testa a sua confiança em Deus. Aonde está o teu coração? O teu coração está nas coisas materiais ou o teu coração está em Deus? Agora, a enfermidade física, ela testa a sua resistência interior e a sua identidade. É quando nós só temos os nossos olhos e todo o nosso ser buscar as forças no Senhor e acreditar que tudo Ele pode fazer em nós, porque em tudo, para Ele, tudo é possível. E quando nós somos fiéis, hoje, com todo o conhecimento que nós temos, por que nós vamos temer? Nós sabemos quem somos, somos filhos amados, separados, nós temos o selo de pertencimento de Deus.
Nós já entregamos a nossa vida para Jesus, então nós vamos temer a quê? Em tudo que acontecer na nossa vida, nós descansamos no Senhor, assim como Jó. Jó descansou no Senhor em todo o tempo. Até a esposa dele pediu para ele desistir. E ainda com muita sabedoria ele lidou com ela. Então, a enfermidade atinge o que você é no corpo. O ataque físico é o nível mais profundo de prova. E mesmo assim, Jó permaneceu fiel e nos ensina. Então, quando nós meditamos essa palavra, nós nos colocamos lá, naquele lugar, vendo todo aquele sofrimento, nós nos compadecemos de tudo isso. Isso nos ensina muito e nos fortalece para que, se precisarmos passar por prova igual, Deus já nos trouxe um testemunho aqui. Agora veja, com a enfermidade que Satanás lançou sobre o corpo dele. Então, agora ele perdeu bens, filhos, saúde e o apoio emocional, porque a própria esposa dele disse o quê no versículo 9? Olha lá. E a mulher dele disse: você ainda continua sendo bom? Amaldiçoe a Deus e morra. Misericórdia. Quantas pessoas assim pode estar ao seu lado, desejando que você abandone a Deus por alguma dificuldade que você está passando? Pode ter alguém do seu lado trazendo descrença diante de algum problema, de alguma dificuldade que você está passando, para que você se afaste de Deus. Cuidado. As pessoas são usadas por Satanás para fazer com que a gente se afaste de Deus. E o discernimento espiritual nos traz essa revelação. E o que Jó respondeu para ela? Jó respondeu para ela, está aqui no versículo 10. Ele disse assim: você está dizendo uma bobagem. Se recebemos de Deus as coisas boas, por que não vamos aceitar também as desgraças? Está escrito aqui nessa tradução. Em outras traduções de Bíblia está escrito assim: receberemos o bem de Deus e não receberíamos o mal? O que isso revela? Isso revela o nível de intimidade de Jó com Deus. Ele confiava em Deus e não nas circunstâncias. Ele continuou confiando em Deus independente das circunstâncias. É isso que o Senhor veio falar para nós hoje. Continuem dependendo de mim, independente da circunstância que você está vivendo. Continue confiando em mim. Eu sei o que é melhor para você. Eu já determinei o teu futuro. Eu já sei o que você vai receber ali na frente. Às vezes você desiste agora e ainda hoje, antes da meia-noite, ia chegar a tua promessa. Nós precisamos viver de maneira a confiar em Deus, independente da circunstância, da situação, da dificuldade. Essa passagem de Jó, ela nos ensina que o silêncio de Deus não significa a ausência dele. Não. Não significa que Deus está ausente. Durante muito tempo, Deus não respondeu Jó. Mas isso não significa o abandono. Não. Deus estava trabalhando em algo maior na vida dele. Um professor da escola aqui desse mundo, quando está acontecendo uma prova, ele não fica em silêncio na sala de aula? Por quê? Porque existe um processo. E durante esse processo espiritual, é quando nós estamos sendo formados, forjados, esticados, espremidos. Existe um processo espiritual que é formado no silêncio. E mesmo no silêncio, nós precisamos continuar confiando no Senhor. Entende uma coisa? O Espírito Santo de Deus, ele não nos visita. Ele habita em nós. Ele não é um visitante. Ele é morador, ele faz morada em nós. E fazendo morada em nós, muitas vezes nós precisamos esvaziar de nós para que ele nos encha. Nós precisamos silenciar um pouquinho para a gente entender as estratégias que o Senhor está nos trazendo naquele tempo. Todo o sofrimento da nossa vida sempre vai produzir um novo nível de conhecimento, vai trazer para nós um novo nível espiritual na presença do Senhor, sempre.
Olha o que diz agora, vamos lá em Jó 42. Jó capítulo 42. Vamos lá, para você ver o que diz. Último capítulo de Jó. Diz assim, 42, versículo 5 diz assim: Antes eu te conhecia só por ouvir falar, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Veja só. Antes eu te conhecia só de ouvir, mas agora eu te vejo com os meus próprios olhos. Essa é a chave de todo o livro de Jó. É a chave todinha para nós. Jó já conhecia Deus, mas agora ele conhecia em profundidade. O sofrimento que Jó passou levou ele a um novo nível de intimidade, águas mais profundas. Levou ele diante de uma presença que ele aprendeu a estar, e dali veio para ele uma restauração e a honra de Deus sobre a vida dele. Porque Deus honra e restaura todos aqueles que permanecem fiel. Isso é uma promessa de Deus sobre o povo fiel. Então, veja, ainda em Jó 42, no versículo 10, diz assim, ó. Depois que Jó acabou de orar pelos seus 3 amigos, o Senhor fez com que ele ficasse rico de novo e lhe deu em dobro tudo o que tinha antes. Então, o Senhor restaurou a sorte de Jó e lhe deu em dobro tudo. Deus restaurou os seus bens, a sua família, restaurou a honra dele, restaurou a dignidade de Jó. Mas o maior milagre não foi a restauração material. Vejam, não foi a restauração material, foi a transformação espiritual, porque a nossa transformação espiritual, ela é de dentro para fora. A transformação espiritual, Jó se tornou mais profundo em Deus. É isso que o nosso coração queima, em viver o profundo de Deus, em viver a presença de Deus de uma maneira sobrenatural. De nos entregarmos por inteiro, que se tá na escassez, nós estamos adorando, tá na abundância, nós estamos adorando, tá na saúde, nós estamos adorando, tá na enfermidade, nós estamos adorando. Perdeu bens materiais ou entes queridos, nós continuamos adorando, porque os planos de Deus são perfeitos. E nada é como nós queremos, tudo deve acontecer como é da vontade de Deus. Então, o propósito do processo de Deus não é destruir nós, não é nos destruir, é nos provar. Todo o propósito do processo de Deus na nossa vida e sobre nós é de nos aprovar e nunca de nos destruir. Veja que se Deus, conhecendo o coração dos seus filhos, entregar tudo que os filhos pedem, ele vai analisar antes, ele não vai sair entregando. Deus tem o controle de todas as coisas. Ele jamais vai entregar algo para você que vai fazer você se perder. Deus jamais vai te dar, por exemplo, tem pessoas que oram para ter muito dinheiro, milhões e milhões. Mas aí Deus olha e fala, mas meu filho, minha filha, se eu te der isso agora, você vai se perder de mim. Você vai se afastar de mim. Eu te conheço. Você precisa ser testado no pouco para eu poder depois te entregar o grande. Isso é para todas as coisas. Então, todo o propósito de Deus, existe um processo que nós precisamos passar para sermos aprovados. Deus nunca perdeu o controle, nunca vai perder. Tudo, desde Jó, estava debaixo da soberania de Deus. Ele não perdeu o controle das coisas que estavam acontecendo com Jó, em nenhum momento. Ele acompanhou tudo que estava acontecendo. O processo de Jó revelou a fidelidade dele com Deus, a soberania de Deus sobre a vida dele e a derrota do inimigo. Por quê? Porque a fidelidade de Jó fez cair por terra o que Satanás estava entregando para Deus, que era uma grande mentira. Ah, Jó só é fiel ao Senhor porque todas as bênçãos o Senhor dá para ele, por isso que ele vive feliz, não falta nada, tem filho, tem casa, tem um monte de gado, é rico, não falta nada para ele, é cheio de saúde, por isso que ele te adora. Mas o Senhor deixou tirar tudo, até a saúde,
para mostrar para o diabo que ele estava enganado. É isso que Deus espera de nós, que a gente permaneça na presença dele. Resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Nós precisamos entender que nem todo sofrimento é castigo. Às vezes é um processo. Sempre Deus faz com que seja um processo de crescimento espiritual que é necessário em nós. Nós precisamos crescer espiritualmente todo o tempo. Assim como um bebê. O bebê, ele cresce, ele precisa de um tempo para aprender todas as coisas. E quando nós nos encontramos com Cristo, na nossa vida de crescimento espiritual, é dia após dia, é de glória em glória. É de oração em oração, de intercessão em intercessão. Amém? A nossa fidelidade sempre será testada nos momentos difíceis. O que vai sair da nossa boca no dia difícil? É fácil ser fiel na bênção, né? É muito fácil ser fiel na bênção. O teste é na dor, no dia da angústia, no dia da escassez. O que nunca podemos nos esquecer é que Deus, nosso Pai, nunca perde o controle. Mesmo quando você não entende, nós precisamos ser obedientes porque nós conhecemos a Deus. Nós já provamos de tudo que ele fez na nossa vida, de todo o livramento que ele já deu a nós. Nós estamos vivendo um tempo na presença dele que ele tem se manifestado sobre nós e nós já agradecemos a ele por tudo que ele já vai fazer, que nós sabemos porque ele é fiel e ele cumpre todas as promessas que ele derrama sobre nós. Assim como ele honrou Jó, ele honrou a vida de Jó, ele devolveu a dignidade de Jó, porque Jó permaneceu fiel. Então o sofrimento ele pode produzir em nós profundidade espiritual, como você nunca provou antes. Então, quanto mais intimidade com Deus você tiver, mais dele você vai conhecer e mais na presença dele você vai querer estar e mais dele você vai receber. A restauração, ela vem sempre depois da fidelidade. Seja fiel, haverá restauração. Amém? Em nome de Jesus, que nós possamos guardar para nós que, diante de qualquer circunstância, Deus continua sendo Deus. Ele nunca perdeu o controle, nunca vai perder o controle. Toda a soberania é dele. Em nome de Jesus. Eu declaro sobre a vida de vocês que Deus está levantando pessoas. Deus levanta vocês que permanecerão fiéis mesmo em meio à dor. Em nome de Jesus. Deus trará força e fortalecerá vocês para que vocês continuem sendo fiéis mesmo em meio à dor. Eu declaro em nome de Jesus que vocês não negociarão a fé de vocês, que o processo não vai destruir vocês, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que Deus vai se revelar a vocês e vocês vão continuar sendo fiel em nome de Jesus, porque Deus te conhece, Ele sabe quem você é. Assim como Jó, você sairá desse processo que você está passando com mais intimidade, com mais autoridade espiritual, com mais maturidade, restaurado em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Deus não está interessado apenas em te abençoar, não é isso, entenda. Ele está interessado em te formar, em te transformar. Formar em você, gerar em você aquilo que Ele sabe que você é capaz de gerar. Ele sabe o que você é capaz de gerar, por isso permaneça fiel, deixa Ele te tratar, deixa Ele te trazer dupla honra, tudo em dobro daquilo que você perdeu. Assim como Ele fez com Jó, se permita viver esse processo amando a Deus, sem reclamar, sem blasfemar, sem murmurar. Cuida daquilo que sai da tua boca. Assim como Jó disse para a esposa dele, se recebemos de Deus coisas boas, por que não aceitar as coisas ruins? A sabedoria divina sobre nós. Se Deus está me trazendo esse tempo de dificuldade, então é porque eu tenho que aprender alguma coisa. Hoje pela manhã eu fui grandemente testada pelo Senhor. De verdade. Grandemente testada. Mas depois, na hora da oração, antes da live da manhã, eu agradeci ao Senhor, porque em nenhum momento eu nem murmurei, nem reclamei, nem me estressei. Anos atrás,
talvez eu já teria, né? Ó, até com as mãos. Não é? Ó, desequilíbrio. Não, hoje Cristo vive em mim. A gente tem que se cuidar, a gente tem que se policiar. Não é? Levantamos hoje de manhã e aí o teto da nossa garagem desceu. E ali, então, não é? Há anos atrás, sem nenhum equilíbrio, nossa, já sairia um montão de coisas. E ali, a voz firme e doce do Espírito Santo. É só um teto. Olha aqui a palavra de hoje. Terminei, hoje eu fui no médico meu esposo, terminei a live às 10, hora que eu sentei e falei, Senhor, me traz uma palavra. Jó. A palavra é para mim também. Não murmurei, não reclamei. Tinha tudo para reclamar, metade do teto caído. Tá tudo bem. Não caiu nos carros, tá tudo bem. Se tivesse caído também, era carro. E tá tudo bem. E mantive uma paz que depois eu falei, Senhor, é tu, é a tua presença. É a tua presença que traz essa paz que cair na casa, cair no telhado, o que pode ver o que for, nada vai roubar a glória de Deus na minha vida. É isso que nós temos que declarar. Nada vai roubar a tua glória. Nada vai roubar a tua glória. Porque tudo veio de ti, tudo volta para ti. Tudo vem dele, tudo volta para ele. O que Jó falou? Eu vim nu e vou voltar nu. Eu não vou levar nada daqui, é tudo dele. Amém? Glória a Deus, obrigada, Jesus. Nós te amamos e glorificamos o teu nome. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Nós te amamos. Que nós possamos guardar no nosso coração tudo isso que a palavra de Deus nos traz com o ensino de Jó. Ele perdeu tudo, ele passou por todas as dores que um ser humano pode passar. Ele só não perdeu a esposa, porque a esposa é carne da sua carne, não é? Então, se a vida dele estava garantida por Deus, se a vida dele estava preservada por Deus e não poderia vir a morte sobre ele, então a morte também não poderia vir sobre a esposa dele. Amém? Porque eles eram uma só carne, assim como nós somos uma só carne do nosso esposo. Amém? Glória a Deus. Obrigada, Jesus. Obrigada, meu Deus. Oh, Deus maravilhoso! O evangelista Arthur tá aí? Eu não estou conseguindo ver todos que estão. Tá, pronto. Ele vai trazer uma palavra para a gente sobre os dízimos e ofertas. Vamos ouvir em nome de Jesus. Glória a Deus, glória a Deus. Obrigado, pastora Kelly, obrigado, minha mãe, por ter me colocado aqui, me chamado para fazer a palavra de dízimos e ofertas. E eu quero tentar ser o mais objetivo possível, porque quando ela falou que eu ia vir fazer o dízimo de ofertas, eu ainda falei, caramba, o que eu vou falar? E aí a primeira coisa que veio era justamente um confronto. Um confronto de que, será mesmo que você está obedecendo? Eu quero trazer aqui a diferença entre o dízimo e a oferta, inicialmente. E entender que o dízimo não é simplesmente um dinheiro, não é um valor, mas é a obediência. Eu não estou falando de quantidade, eu estou falando de obedecer. E eu quero trazer aqui para vocês, começar com a palavra em Levítico 27, 30 e 32, né? Levíticos 27, 30 diz: também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Tantos são ao Senhor. Levítico é um livro de leis, onde, durante todo o texto, traz ali diversas orientações, diversas questões e posicionamentos que as pessoas devem ter diante de Deus e diante das coisas de Deus. E esse é um dos posicionamentos. Ah, mas Levítico está no Antigo Testamento. Tá bom, mas Jesus mesmo disse que ele não veio para abolir as leis impostas por Moisés. Ele mesmo diz em Mateus 22, 21, né? Disseram-lhe, Mateus 22, 21, disseram-lhe, de César. Então ele lhes disse, dai, portanto, a César as coisas que são de César, e a Deus as coisas que são de Deus. Aqui, ele está se referindo a uma lei imposta
também no Antigo Testamento, que é sobre respeitar a autoridade imposta por Deus, porque toda a autoridade foi colocada ali por Deus. E aqui a gente tem essa prova de que Jesus, ele fez uma lei que é também no Antigo Testamento, então não tem dessa de, mas é do Antigo Testamento. Não, é a obediência. Em Malaquias 3, do 8 ao 10, a gente vai ver: roubará o homem a Deus? Todavia, vós me roubais e dizeis: em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. E aqui, mais uma prova de que a Bíblia diz sobre o dízimo e oferta, que é importante, que é necessário. E aqui, mostrando na Bíblia de que isso é uma lei que foi colocada para que nós obedecêssemos, para que tenhamos o acesso ao Senhor, a obediência ao Senhor, porque é para isso que a gente está aqui. A gente está aqui para seguir o que a Bíblia diz. E essa é uma das coisas que a Bíblia diz, o dízimo. Então, o ponto principal é a obediência, né? Um caso que eu quero expor para vocês aqui é muito conhecido, é até o maior da Bíblia, de desobediência que aconteceu, uma tragédia, vamos dizer assim, né? É o caso de Adão e Eva. Adão estava no paraíso junto com Eva e Adão comeu o fruto. Ele desobedeceu a ordem de Deus de guardar o fruto, né? De não comer o fruto, de cuidar ali para que que ele não viesse comer aquele fruto. Não, ele comeu o fruto e o pecado entrou na terra. Olha só o que a desobediência causou. Um outro caso de desobediência que a gente tem é o caso de Jonas. Jonas desobedeceu a Deus, fugiu e no final foi engolido por um peixe grande e levado ali à margem, próximo à cidade que ele precisava. Então, que ele precisava estar no final. Então, mais um caso onde teve que acontecer algo grande, vamos dizer assim, uma tragédia. Ele passou por tempestade no navio, os marinheiros passaram muita dificuldade ali, estavam lutando contra todas as ondas, e era por conta da desobediência. Então, é esse ponto que eu quero colocar aqui. Mas eu estou orando, eu estou pedindo, eu estou clamando, mas você realmente está em obediência com Deus? Você realmente está em dia colocando aquilo que é uma lei que ele colocou que é importante? Deus não te abençoa, né? Você não fica falando que tudo é graças a Deus, né? Ele não te deu saúde? Ele não te deu sua casa? Ele não te deu sua vida? Ele não te deu sua família? Você não comeu hoje? Né? Então, se Deus te deu tudo isso, por que você não vai dar esses 10%, entende? Você, né, fala tudo isso, mas não dizima. Ou seja, é como se você tivesse simplesmente não levando em consideração tudo isso que Deus fez. Né? Não adianta nada você ter fé. Né? Jesus disse que a fé agrada a Deus, mas Jesus também veio em obediência. Né? Não adianta nada você ter fé em Deus, mas desobedecer a Deus, porque isso vai afastar as bênçãos de você. Se tem uma coisa que o caso de Adão e Eva e Jonas, né, que foram os exemplos que eu consegui trazer, nos mostram, é que a desobediência não é o melhor caminho. Mas se eu tirar o valor do dízimo, eu vou ter problema depois ali, eu vou ficar um tempo sem, sei lá, eu vou entrar em dificuldade. Não, você não vai. Você não vai. Você não vai, porque Deus está ali com você. Entende? E a partir do momento em que você começa a obedecer, entrar em obediência com o Senhor, as coisas que estavam travadas, Deus começa a destravar. Deus começa a mover para que aquilo seja destravado na sua vida. Entendeu? Porque você está andando em desobediência. Então eu estou orando, mas parece que a oração não vem. Você dizima? Não. Pronto. A gente achou o ponto. Você está em desobediência com o Senhor. E aí eu quero trazer agora, separando então o dízimo e ofertas, o dízimo é algo que nós devemos obedecer ao Senhor, porque é algo imposto por Ele. Foi dito que é importante. E a oferta? Para que a gente não confunda. O que é a oferta? A oferta é tudo aquilo que vem do coração, que você tem por vontade própria em agradecimento às bênçãos do Senhor, ou para abençoar a vida de alguém, porque você foi abençoado. Né? E aqui eu quero trazer 2 Coríntios 9:7, que vai justamente falar exatamente isso. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Não é esse versículo aqui, não. Deixa eu esqueci de colocar ele aqui.
Só um minutinho, gente. Tá, tudo bem. O ponto é que o versículo, ele dizia exatamente isso, que cada um dê conforme você foi abençoado. Está escrito aqui, ó. Deuteronômio 16:17. Cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Ou seja, a oferta é muito mais sobre o agradecimento, sobre o amor com Deus, um ato de fé ali. E com relação à oferta, né, é aí que entram os atos proféticos, que entram a fé. Por quê? Voltando para esse versículo de Deuteronômio 16, capítulo 16, versículo 17, cada um oferecerá na proporção em que possa dar, segundo a bênção que o Senhor, seu Deus, lhe houver concedido. Se você ainda não recebeu sua bênção, mas você em fé for lá e ofertar, isso não é um ato profético que você está fazendo? Porque aqui ele está colocando, houver concedido, ou seja, foi no passado. Então você ali ofertando, você está antecipando algo que já aconteceu. Entende? Então, o que é a fé? É você crer em algo que você não enxerga, mas acreditar que aquilo já aconteceu. Para mim, isso daqui é a definição de fé. Entende? Então, quando a gente fala de oferta, é sobre isso. É sobre agradecer ao Senhor e representar dessa forma ao Senhor. Então, hoje, se um ministério te abençoa, hoje, se a sua igreja local está ali sempre te ajudando, te apoiando, você vai buscar conselhos, você vai ali se alimentar da palavra do Senhor, é mais do que justo você ofertar naquela casa, naquela igreja, trazer esse amor, né, que você recebeu para aquela casa, até para que você receba também abundantemente do Senhor, não como forma de troca, mas porque Deus diz que aquele que dá com generosidade receberá com generosidade. Aquele que é generoso, Deus se agrada dele. Entende? Então, é sobre isso, é sobre estar em obediência ao Senhor Deus e ser grato por aquilo que você tem. E não tratar como se fosse algo que não é importante. Era isso que eu queria trazer para vocês aqui hoje, para passar essa visão para vocês sobre o dízimo e a oferta. É muito importante. Se você vai num culto, por exemplo, você ouve uma palavra, isso eu quero aproximar o dízimo, que hoje muitas pessoas pensam que é algo que está distante de, às vezes, uma palavra. Por quê? Porque quando você está na igreja, você recebe uma palavra, certo? Aquela palavra, Deus diz que é importante que nós guardemos as escrituras no coração, né? Que nós sempre estejamos ali lembrando da palavra, estudando a palavra, lembrando a palavra. Para quê? Para que a gente obedeça e siga aquilo. A palavra, se você ouve uma palavra e você não segue aquilo, você não segue as orientações, por que você está na igreja? Entende? Por que você está ouvindo aquilo? A mesma coisa com o dízimo. Entende? Hoje a visão do dízimo é algo como uma obrigação. Mas não é obrigação por simplesmente obrigação, mas é obediência. Você entende e você faz. A palavra você entende e você faz. Então você entende que tudo isso te aproxima de Deus. E era isso que eu precisava trazer aqui. Que o fato de você estar dizimando, você está obedecendo ao Senhor. Ah, mas eu não consigo hoje dar 100% do dízimo. Tudo bem. Então, começa com o coração. Divide ali, por exemplo, eu tenho de dízimo R$150 para dar de dízimo, mas eu não consigo. Então, dá 70, 75. E os outros 50% conversa com Deus sobre você dar o dízimo do seu tempo, sobre você orar mais, sobre você ler a Bíblia, para você se aproximar. E aqui eu quero trazer um ponto. Deus é justo. Deus é poderoso. Deus é fogo consumidor, mas ele também é seu pai e ele te ama. Ele é uma pessoa e ele também tem os sentimentos e ele entende o seu caso. Então, se você realmente estiver sendo sincero, eu não consigo dizimar, ele vai te entender. Ele não vai te julgar por conta disso. Porque ele é um Deus rico em misericórdia. Né? As misericórdias do Senhor renovam-se todas as manhãs. Então, é importante você entender isso.
né? E porque é isso que eu precisava trazer aqui para vocês. Esse posicionamento de obediência ao Senhor Deus, porque você pode ter certeza que se você não fazia, ou se você estava desobedecendo em qualquer outro ponto, não necessariamente no dízimo, mas em qualquer outra coisa que você sabe que é errado e estava fazendo, sabendo que era errado, que hoje você possa se posicionar de forma em obediência, para que aquilo que pareça travado, que comece a destravar, porque é uma legalidade você andar em desobediência ao Senhor. Amém? Era isso que eu tinha para trazer. Amém. Obrigada. Deus te abençoe, viu? Em nome de Jesus. É sobre isso. Que façamos aquilo que nós já sabemos que deve ser feito. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Vamos fazer a nossa ceia na presença do Senhor para selar toda a palavra. Vamos orar. Em nome do Senhor Jesus, pegue sua ceia para aquele que pegou a ceia, que vai fazer esse tempo. A palavra de Deus diz em João, capítulo 6, versículo 51, assim: Eu sou o pão vivo que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá para sempre. E o pão que eu darei para que o mundo tenha vida é a minha carne. Aleluia e glória a Deus. Querido Deus e Pai, nessa hora eu apresento ao Senhor cada elemento, em nome de Jesus. Eu declaro que aqui não é mais um suco de uva e um pedacinho de pão, mas sim o corpo e o sangue do Senhor. Eu declaro, Senhor meu Deus, que o teu corpo é o alimento que nós precisamos para nos manter fortes, para nos mantermos fortalecidos na fé, que a nossa fé seja aumentada, é o alimento espiritual que nós precisamos por toda a nossa vida. O teu corpo, Jesus, nos fortalece, nos dá coragem, nos traz ousadia. E ao ceiarmos com o Senhor, nós estamos declarando que te amamos, que somos dependentes do Senhor, que nada somos sem a tua presença. Estamos nos lembrando, fazendo isso em memória do Senhor, pelo teu amor por nós, quando o Senhor se entregou naquela cruz. Aqui nesse cálice, Senhor Deus, eu declaro que é o sangue do Cordeiro. O teu sangue, Jesus, derramado por nós, por amor a nós. Como nos esquecer do que o Senhor fez por nós? Por isso, nessa hora, estamos aqui reunidos, em unidade, em concordância, pedimos perdão ao Senhor pelos nossos pecados. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados, conscientes e inconscientes, pelos pecados que não nos lembramos. Perdão, Senhor, pelos nossos pecados de coisas que deveríamos ter feito e não fizemos, por qualquer ação ou palavra que desagradou o coração do Senhor, nos perdoa, Pai. Lava-nos com o sangue do Cordeiro, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, que ao fazermos a ceia, nós seremos cheios do amor e da presença de Jesus. Cheios do amor e da pureza do nosso Jesus. Todo o nosso DNA espiritual será transformado. Assim eu declaro em nome de Jesus, o teu sangue nos purifica, o teu sangue nos santifica, e é nessa vida, nessa santidade, Senhor Deus amado, que nós queremos nos manter, em nome de Jesus. Pode fazer a ceia e comer do corpo de Cristo. Obrigada, Jesus. Nós te amamos, Jesus. Te amamos com todo o nosso ser. E tomando do cálice, nós declaramos que o sangue do Cordeiro nos santifica, nos purifica, e é o lugar onde nós queremos estar, na tua presença, Jesus, ceando com o Senhor. Pode tomar do cálice, em nome de Jesus. Aleluia e glória a Deus. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor por esse culto. Eu louvo ao Senhor pela vida de cada um das suas filhas e filhos que estão presentes aqui agora. Eu peço, meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor abençoe poderosamente a vida de cada um que está aqui, Pai, que veio aqui ouvir a tua palavra, ouvir o teu Espírito a falar. Eu peço que o Senhor abençoe a família de todos. Declaro em nome de Jesus que o Senhor abençoa e enche os celeiros dessa casa.
Declaro em nome de Jesus que toda porta de engano o Senhor está fechando agora e nunca mais se abrirá em nome de Jesus. Assim como o Senhor abre novas portas de negócios, novas portas de oportunidades, novas portas, Senhor Deus, de crescimento espiritual na tua presença. Em nome de Jesus eu declaro, Pai, um tempo de abundância, em nome de Jesus, sobre cada um dos seus filhos, Pai, e também dos seus familiares, em nome de Jesus. Pai, eu declaro que cada vida, Pai, que faz parte desse ministério, está debaixo da cobertura espiritual do Senhor, em nome de Jesus. A cobertura espiritual desse ministério protege a vida e a família de cada um que vem aqui, Pai, toda semana, a ouvir a Tua voz, a Te buscar, Senhor Deus, em nome de Jesus. Eu abençoo cada um deles, em nome de Jesus. Eu declaro em nome de Jesus que uma nova armadura das cortes celestiais está sendo colocada sobre cada um agora. Essa armadura vem lavada no sangue do Cordeiro. O capacete da salvação, a couraça da justiça, o cinturão da verdade, as botas do evangelho da paz, o escudo da fé e a espada do Espírito. Eu declaro, Pai, em nome de Jesus, que dessa mesma armadura, cada familiar dos seus que estão aqui, Pai, estão recebendo na mesma proporção de proteção, em nome de Jesus. E eu declaro que toda honra e toda glória é do Senhor. Nós estamos aqui para que o teu nome seja glorificado. Obrigada, Espírito Santo, pela palavra que o Senhor trouxe a cada um de nós, pela verdade, pelo fortalecimento da nossa fé. Obrigada, Espírito Santo, por fazer morada em nós. O Senhor é bem-vindo na nossa vida. Organiza todas as coisas que estão fora do lugar. Nós agradecemos por esse tempo de comunhão na tua presença, Pai. Em nome de Jesus, nós declaramos que o nosso coração anseia por ti cada dia mais. Em nome de Jesus, Pai. Em nome de Jesus, eu declaro, Pai, uma semana de bênção sobre a vida de todos. Em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor Deus, uma semana na unção da alegria da tua presença, Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu blindo toda a mente, todo o coração com o fogo do Espírito Santo e declaro que todo dardo inflamado, toda seta contrária vai bater em retirada em nome do Senhor Jesus, porque o Senhor dá ordem aos seus anjos ao respeito de cada um que faz parte desse ministério, que são seus filhos e filhas, Senhor Deus, em nome de Jesus. É isso que eu oro e declaro e te agradeço. Amém e glória a Deus. Amém? Glória a Deus, louvado seja o Senhor. Amo cada um de vocês, Deus abençoe vocês. Vou fazer um print da tela. Ah lá, vamos tirar uma foto. Vamos fazer um print da tela? Deixa eu abrir aqui para eu fazer. Eu vou apertar aqui, rapidinho. Não, porque o iPhone ele tá... Daqui, ó. Daqui, rapidinho. Vamos lá? Quem quiser abrir as câmeras, fica à vontade. Vou dar... Eu tenho que estar cheio, não quero. Tá cheinha, tá todos aqui já. Vamos lá? 1, 2 e... Vamos lá. Foi. Ah, que bênção. Que bênção vocês são. Glória a Deus. Eu louvo a Deus por vocês. Vocês estão nas minhas orações diárias. Que o Senhor venha abençoar vocês, derramar sobre vocês toda a unção que cada um de vocês tem buscado. Amém? Em poder, em glória, em nome de Jesus. Ó, Deus abençoe vocês. Uma excelente semana e shalom sobre vocês. Tchau. Até amanhã. Em nome de Jesus.